Você precisa saber quem é Daniel Fraga. Daniel Fraga é um dos nomes mais conhecidos entre os defensores das ideias de liberdade e entusiastas de Bitcoin. Mas quem é Daniel Fraga? O que ele fez de tão importante assim? No vídeo de hoje eu vou responder essas perguntas e apresentar também algumas ideias defendidas por ele. Se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guarda. Nesse canal nós falamos de economia, investimentos, offshore e, claro, Bitcoin. Uma coisa que eu tenho reparado, que eu já vi algumas pessoas falando em rede social, é que esses canais como o meu aqui, que a gente faz conteúdo liberal / libertário, eles têm uma entrega, têm um engajamento menor do que canais que fazem conteúdo de esquerda. Quero ver se eu aparecesse aqui com uma bandeira Lula livre, se o YouTube não ia passar a recomendar meus vídeos, hein? Quem sabe? Mas enfim, gente, uma forma da gente contornar esse algoritmo é você me ajudando aqui de forma gratuita, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com 10 pessoas no WhatsApp. Isso me ajuda muito, tá bom? Mas então vamos lá, vamos responder aqui essas perguntas. Quem é Daniel Fraga? Então o Daniel Fraga, ele era um youtuber, era porque ele parou de fazer vídeo, vocês vão entender o porquê que isso aconteceu. Mas no começo, o que ele fazia? Tem até alguns vídeos dele, se a gente puxar lá os vídeos mais antigos, ele filmava, por exemplo, terreno abandonado, calçada, coisas do governo, coisas mal feitas pelo governo, buraco na rua, esse tipo de coisa. Então era a crítica que ele tinha em relação ao serviço público. No começo, os vídeos lá do comecinho, ele não aparecia. E detalhe, tá, gente? Isso daí tem 12 anos de existência aqui. Eu já até aproveito para comentar como o Daniel Fraga era muito à frente do tempo, porque se parar para pensar, há 12 anos atrás, as ideias de liberdade, liberalismo, coisas do tipo, não eram tão difundidas como é hoje com o advento da internet. Eu mesmo só fui conhecer a Escola Austríaca de Economia muito depois. E ele não, vocês vão ver aqui, eu vou até deixar alguns trechos rolando, que mesmo sendo vídeos antigos, eles ainda são atuais, porque as críticas que ele faz, o raciocínio dele ainda se aplica ao que nós temos hoje aqui no Brasil, com esse estado intervencionista que a gente já conhece. Então ele começou fazendo vídeo assim, terreno, calçada, essas coisas assim de obra. Aos poucos ele foi aparecendo, então eu vou até deixar aqui, ó, 11 anos atrás. Ele foi aparecendo, colocando a cara dele, ele se posicionava principalmente contra o PT. Tem até um vídeo dele aqui, né? Lula, desastre na política internacional e tal. E uma coisa bem interessante do Daniel Fraga é que, assim, ele se posicionava, ele tinha as ideias dele, ele fazia vídeo, só que, aparentemente, não era uma coisa, assim, que ele fazia para ter algum tipo de fama, de sucesso, que é até engraçado se a gente ver alguns vídeos. Do nada, assim, ele tinha alguns temas polêmicos de política, e aí do nada ele botava, sei lá, a cachorrinha dele, a Manu, no parque, tomando sol. Tem um vídeo dele também dando banho na cachorrinha dele. Hoje é dia de tomar banho. Então assim, do nada ele colocava uns temas aleatórios porque parecia que não era um cara que estava indo atrás de fama, nada disso. Ele só queria passar a vida dele, as ideias dele e dane-se o que ia acontecer. Essa é a impressão que me passa. Então, assim, assistindo os vídeos dele, a gente sente essa verdade mesmo, essa autenticidade nele. Então, Daniel Fraga, isso há 11 anos atrás, ele era um defensor da liberdade, ele criticava algumas coisas absurdas, de fato, como a própria Lei Rouanet. Eu vou até deixar aqui um trechinho das coisas que ele falava para vocês entenderem como que isso ainda é atual. Agora o problema real, a verdadeira raiz do problema do Brasil é a altíssima carga tributária, que em 2010 chegou a 35% do PIB. Em média, cada brasileiro pagou quase 7 mil reais por ano só de impostos. Inclusive mais do que 2009, que foi quase 6 mil reais de impostos. E provavelmente esse ano, 2011, será maior ainda. Então eu vejo juristas, advogados, elogiando a Lei Rouanet, dizendo que é um incentivo à cultura, que o recurso vai ser destinado a obras culturais. Aí eu pergunto, por que então não se reduz drasticamente a carga tributária e deixem que o mercado invista onde quiser
Na verdade, o governo ele quer ser o grande intermediário. Ele quer captar todos os recursos e depois conceder bondades, né, através de leis desse tipo, populistas. E o Daniel Fraga era bem entendido de política, então ele criticava o Estado com embasamento, ele entendia o mecanismo das coisas. E aí, o que aconteceu? Ele fazia vídeo, né? E a primeira aparição dele em relação ao Bitcoin, até onde eu consegui pegar aqui do canal, tá? Eu não sei se ele já falava disso em algum blog, alguma coisa, mas assim, no canal dele, a primeira aparição é esse vídeo aqui, que é Bitcoin seja louvado. Inclusive, nesse vídeo dele, ele menciona esse livro aqui, ó, do Hayek, que é A Desestatização do Dinheiro. Então veja, gente, há 11 anos atrás ele certamente já havia lido Hayek, Mises, já entendia o embasamento de escola austríaca, e ele cita esse livro aqui do Hayek como introdução do vídeo de Bitcoin, porque de fato, gente, isso daqui foi escrito antes do Bitcoin, mas ler isso daqui é ver a materialização do Bitcoin. Para quem não leu, eu vou fazer um breve resumo aqui. O Hayek, nesse livro, ele propõe como que seria o mundo com moedas privadas concorrendo entre si, né? Então é o livre mercado total e não existiria uma autoridade central através de um banco central, por exemplo, ou de um governo controlando a moeda. Então, Daniel Fraga usou esse livro aqui como introdução ao tema de Bitcoin. E detalhe, tá, gente? Nessa época que ele começou a falar de Bitcoin, eu vou até deixar um print aqui de um comentário que ele fala o seguinte: sim, hoje o Bitcoin está sendo cotado em 13 dólares. Então, há 9 anos atrás, ele começou a falar de Bitcoin quando, né, praticamente quase ninguém conhecia e tava bem no comecinho. E a gente vê esse traço de personalidade mesmo, de convicção do Daniel Fraga em vários comentários. Olha só, tem um outro aqui que alguém deve ter criticado ele, obviamente isso deve ter acontecido, mas ele se manteve firme na convicção dele, isso é muito admirável. E aí ele até coloca aqui, ó, no futuro você se arrependerá amargamente de ter escrito isso. E uma carinha assim, tipo, debochada. Vamos ver quem vai rir por último. Gente, isso daqui é perfeito, porque você imagina, hoje, eu vou até chegar nessa parte da história. Mas assim, hoje o Daniel Fraga deve estar, sei lá, quanto que ele deve ter de Bitcoin, né? Do quanto que deve ter valorizado de lá para cá, mas certamente ele está muito rico. E ele propagava as ideias do Bitcoin, não só do ponto de vista de liberdade, mas também do ponto de vista técnico, como que o Bitcoin funcionava, esse tipo de coisa. Eu até vi em algum comentário que ele escreveu, eu trabalho com computação. Eu não fui ao fundo dessa informação, tá? Para saber a atividade dele profissional. Mas eu vou até colocar alguns exemplos aqui dele explicando para as pessoas que não existe regulação, que é uma moeda livre, descentralizada, que é assim que tem que ser, então é um grande defensor da liberdade. Até esse trecho aqui achei muito legal também, que ele fala: não existe valor virtual e valor real, existe o valor, e o valor dado a qualquer coisa é subjetivo. Isso daqui é muito escola austríaca, né? Do valor subjetivo das coisas. O valor é o que o livre mercado decide dar, né? Talvez uma coisa que seja importante para mim pode não ser para você. Talvez alguém que pague, sei lá, uma fortuna num carro é a realização de um sonho, realmente vale muito, ou compra um imóvel, sei lá, pode ser que para outra pessoa nem faça tanto sentido, porque essa pessoa prefere viajar, tem outras prioridades. Então, veja como o valor muda de indivíduo para indivíduo. Foi mais ou menos isso aqui que ele quis dizer, e isso vale para qualquer coisa. Então, e aí o que aconteceu? O Daniel Fraga começou a ficar famoso e, assim, em momento algum, abrindo mão da sua base, dos seus valores fundamentais. E teve um vídeo que ele fez que é Receita Federal ensina a roubar. E aí, depois desse vídeo, o que aconteceu? Ele foi processado. E isso foi em 2015. Então, ele foi processado. E aí, quando ele foi intimado, ele até gravou a intimação. Então, eu vou até deixar rolando aqui o vídeo para vocês verem. E aí, vira aqui pra quê? Não, tudo bom, nada. Não, mas precisa vir com gravador? É intimação, Dani. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? Grava quem? Ué, não é polícia civil? Vai investigar os outros? Ô, Daniel, Ué, mas grava quando quer e agora tá reclamando do quê? Eu tô na minha casa. Qual que é o problema? é só uma intimação. Ué. Ô, Daniel, só uma intimação pra você. Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara. Eu posso ignorar.
Não, você vai receber ou não vai? Não vou receber nada. Não, tudo bem. Nada. Não vai Só- receber, a gente volta pro juiz. Não quer Ué, fazer o quê? manda pro juiz, cara. É o trabalho de vocês. Tô falando, você trabalha pra máfia, uma máfia estatal, pra ficar coagindo pessoas pacíficas? Coagindo quem aqui? Vocês, Eu ué. me sinto que eu não coagindo Tá? com esse negócio na minha frente aí. Ué, o negócio na minha frente. Coagindo com esse negócio ligado na Ué, minha cara. e mostro sim. Merda aí. Isso- que merda o quê, cara? Tô na minha casa. Pode colocar isso aí. Olha aqui, ó, tô na minha casa. Qual que é? Tá? Sua ficha tá limpa. Tá? Sua ficha é limpa. Que ficha Vai limpa, começar a cara? sujar. Ficha segundo o que o Estado? Dane-se o Estado, cara. Tá? De onde que vem o dinheiro que paga o seu salário, meu? Tá? De onde que vem? Encheu o saco aqui. Olha aí. Tá vendo? Encheu o saco em cima de pessoas pacíficas. É pra isso que serve o Estado. Pra encher o saco de todo mundo. Inclusive, em uma dada oportunidade, ele até gravou um vídeo falando que se quisessem bloquear, se a juíza quisesse bloquear, teria que bloquear os bitcoins dele. A favor da censura, né? Um cara que gosta de usar a força do Estado para calar as pessoas. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é Bitcoin? Será que ela sabe o que é Bitcoin? Ela nunca ouviu falar, né? Então, pode tentar piorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. Basta uma ordem judicial para tirar um conteúdo, sendo que esse vídeo, né, ou os vídeos que eu já fiz já foram copiados por muitas pessoas, eu incentivei a copiar. Então não adianta vir me processar, não adianta mandar tirar, porque eu só vou dar risada da cara de vocês. E aí a última aparição do Daniel Fraga foi em 2017. Depois disso, até onde eu acompanhei o caso, ninguém sabe exatamente para onde ele foi, o que ele fez, o que aconteceu. Então, tem até alguns boatos de que ele foi para Singapura, simplesmente aí o país mais livre do mundo, mas ninguém tem certeza disso e como a polícia não localizou, o processo acabou sendo arquivado. Gente, tudo isso que aconteceu do Daniel Fraga, eu confesso que tem algumas partes assim até engraçadas da história, tipo a parte que ele é intimado, que a polícia chega e fala: "Oi, tudo bom?" Ele: "Tudo bom nada", né? Isso eu acho até engraçado, mas tirando essa parte, ele era um cara muito à frente do tempo. Essas ideias, a forma como ele se comunicava, realmente assim, acho que vale a pena você que está aí assistindo visitar o canal dele, concordando ou não, vale a pena entender aí a linha de pensamento dele. E ele desafiou bravamente o Estado, né? Porque, veja, mesmo tomando processo, mesmo sendo intimado, ele continuava firme em suas convicções. E em relação ao Bitcoin também, porque eu fico imaginando, se até hoje tem gente que é contra o Bitcoin, eu passo muito por isso aqui. Às vezes até num comentário no YouTube, alguma coisa, você vê que a pessoa não entendeu ainda o negócio, e vem criticar e coisas do tipo. Vocês imaginam o Daniel Fraga naquela época, com o Bitcoin, sabe, surgindo ainda, né? Então, se até hoje, mesmo da forma como está, com empresas adotando, com a valorização, com tudo isso, esse movimento positivo em relação ao Bitcoin, se até hoje tem gente que não acredita, vocês imaginam naquela época? E mesmo assim, ele se manteve firme e deu ótimas contribuições aí para as ideias de liberdade. Então vale a pena sim visitar o canal dele, entender a linha de raciocínio, você concordando ou não. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, de dar like aqui, de deixar seu comentário e até o próximo.